Essa segunda vinda de Cristo, ela não vai acontecer após um arrebatamento secreto da igreja, tá? Não fique chateado, não fique chateada, né? Vamos analisar a ideia primeiro. Aí depois você tira as suas conclusões. Vem aí a Masterclass de Interpretação Bíblica. A Bíblia é fácil de entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a palavra de Deus na sua vida. Inscreva-se agora. Isso é muito importante que você saiba disso também. Aqui eu já falo também para um irmão, uma irmã pentecostal. Essa segunda vinda de Cristo, ela não vai acontecer após um arrebatamento secreto da igreja, tá? Não fique chateado, não fique chateada, né? Vamos analisar a ideia primeiro. Aí depois você tira as suas conclusões, tá? Os teólogos dispensacionalistas, né? O dispensacionalismo é a crença de que Deus dividiu a história ou lida com o ser humano ao longo da história do mundo em diferentes dispensações, por meio de diferentes eras, tá? E na dispensação, né, da graça e depois vem a volta de Cristo, né? Eles creem, por exemplo, que primeiro Cristo arrebata a igreja secretamente e depois de 7 anos, fazendo um estudo, né, de Daniel 9, 24 a 27, eles creem que após 7 anos literais, após o arrebatamento da igreja, Jesus volta de forma gloriosa, tá? Mas, queridos, a Bíblia não ensina a doutrina do arrebatamento secreto e a Bíblia não faz uma distinção entre arrebatamento e segunda vinda. Isso que é muito importante você prestar atenção. Por quê? Porque se você crer na volta de Cristo de uma forma errada, você vai estar despreparado. Despreparado. Você vai ser pego totalmente de surpresa e isso não é nada bom, tá? Então, independente do que a sua igreja ensine, ou independente do que o seu pastor ensine, por mais sincero que ele seja, você tem que ir ao texto bíblico e ficar com o texto bíblico. E depois, quando tiver oportunidade, Deus vai te usar para você ensinar este pastor, filho de Deus, a este irmão, a esta irmã da sua igreja, que também são filhos de Deus, sinceros, né? Para ensinar eles também sobre isso. Mas você não pode aceitar uma doutrina que não é bíblica, tá? Então, por exemplo, a Bíblia mostra que a volta de Cristo é um evento visível e audível. E ela não separa arrebatamento da igreja da segunda vinda gloriosa. Tá? Quer ver um exemplo? 1 Tessalonicenses 4. Veja, onde essa palavra arrebatamento é mencionada, ela não é mencionada num contexto secreto, digamos assim. Ela não está em um contexto em que a vinda de Cristo é tratada de forma secreta. A palavra arrebatamento, arrebatado, seja o que for sua variante, ela está num contexto em que a volta de Cristo é apresentada de forma audível e visível. Então, essa separação entre arrebatamento da igreja para depois de 7 anos ocorrer a segunda vinda gloriosa, ela não existe na Bíblia. Ok? Então, veja, vamos ver aqui um texto que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos ler dos versos 13 a 18. E aí vamos finalizando agora o nosso estudo. Não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem do Senhor, para que não vos entristeçais como os outros que não possuem a esperança. Os tessalonicenses estavam sem esperança, né, de que os mortos em Cristo fossem ressuscitar. Havia uma crença, né, de que Jesus voltaria,
né? Eles acreditavam, natural, que Jesus voltaria nos dias deles, mas se ele voltar, e aí o que que acontece com os mortos? Não quer dizer que eles se perderam e só nós que estaremos vivos vamos ser salvos, né? E aí Paulo quer corrigir isto. E ele começa dizendo, né, que para não sermos ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor. Veja, a morte aqui não é um estado de consciência, é um sono. É uma metáfora, né? A palavra, o uso da metáfora do sono é para aliviar, digamos assim, a linguagem. Claro que é uma metáfora, só que não é uma metáfora mentirosa, né? Tá descrevendo aqui uma realidade, que os mortos no Senhor eles dormem, né? E isso se harmoniza com tudo que nós já estudamos, inclusive no Antigo Testamento. Verso 15. 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma forma devemos crer que Deus, por intermédio de Cristo, trará juntamente com ele os que nele faleceram. Alguns irmãos interpretam isso aqui da seguinte forma: que se Jesus vai trazer com ele os que já faleceram, então as almas dos justos, que estarão em um lugar intermediário, ou no céu, de acordo com a compreensão de outros, elas vão voltar com Jesus e aí ele vai reunir essas almas nos seus corpos. Isso não tem cabimento. Não tem cabimento tanto pelo contexto do verso quanto pela realidade, né? Pelo contexto do verso, o que significa que os mortos, né, serão trazidos com ele, né? Porque eles serão ressuscitados. Esse é o contexto, tá? Então, depois eu vou ler mais para você, mas se você ler dos versos 15 a 17, Cristo, na Almeida atualizada, ele trará em sua companhia os que dormem, por quê? Porque ele vai ressuscitá-los. Não é porque as almas deles estão num lugar intermediário. Por quê? Porque lembra em 1 Coríntios 15, né? Paulo disse em 1 Coríntios 15, versículo 18, o seguinte: sendo assim, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ou seja, se não há ressurreição, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ué, se os que dormiram em Cristo estão perdidos, sem ressurreição, não teria um porquê de Paulo dizer isso se as almas estão no lugar intermediário ou no céu, eles não estariam perdidos. Você entendeu? Então, quando ele diz aqui que vai trazer na sua companhia os que dormem, não é porque as almas estão em algum lugar, porque a Bíblia não mostra a possibilidade de vida após a morte sem ressurreição, mas quer dizer que ele vai ressuscitá-los. Tá? E aí, no verso 16, ele diz assim, ó: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha aqui, ó. Quando o Senhor descer dos céus, quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar os mortos e olha como que volta Jesus, ao som de trombeta. Não tem como ser um evento secreto, porque ser um evento secreto com trombeta não tem lógica. Né? Se há trombetas, anjos tocando trombetas quando Cristo volta, é óbvio que é um evento audível. Veja, não há aqui nenhuma separação entre arrebatamento da igreja e segunda vinda. Olha, olha, continua o texto aqui, ó, verso 17. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Olha, em que contexto os justos transformados são arrebatados? Ao som de trombeta e no momento também em que os justos são ressuscitados. Veja, trombeta é algo que indica que a volta de Cristo é audível. Ressurreição dos mortos não pode ser feita de forma secreta. Não tem lógica. Vai ser algo visível a todos. E transformação dos vivos também não tem como ser secreta, né? Eu vou ver a minha própria transformação e a dos outros que estarão vivos por ocasião da volta de Cristo. Então veja, a volta de Cristo é comparar, o Senhor desce dos céus, o texto, né? Ao som de trombetas, ressuscita os mortos e transforma os vivos. Não tem nada de arrebatamento secreto nesse texto e em nenhum outro texto da Bíblia. Eu te digo isso com muito respeito, mas também com certo destaque, porque se você não crer corretamente na volta de Cristo, você vai estar despreparado. Você vai estar despreparada. Porque a volta de Cristo ocorre ao som de trombetas,
no contexto da ressurreição dos mortos, transformação dos vivos, então é um evento audível, visível, e não há separação entre arrebatamento e segunda vinda, porque a palavra arrebatamento, usada no verso 17 de 1 Tessalonicenses 4,17, não é? A palavra, na verdade, diz assim: seremos arrebatados, né? Ela está num contexto audível e visível. Então, amigos, a doutrina do arrebatamento secreto, ela não é bíblica. E falando da transformação dos vivos, né? Para nós finalizarmos nosso estudo, vou deixar mais um texto para você alimentar essa esperança e viver na expectativa de que existe algo muito maior e melhor do que esta nossa realidade. Tá? 1 Coríntios 15, 51 a 55 é o texto final, e aí nós encerramos a lição. Eis que eu vos declaro um mistério: nem todos adormeceremos, ou seja, a morte mais uma vez comparada a um sono, mas certamente todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, ó, mais uma vez, ó, evento audível. Porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Veja, não há uma separação entre arrebatamento, depois 7 anos, depois segunda vinda. É um evento só, queridos. Tá? Pois é impreterível que este corpo que perece ser revista de incorruptibilidade. Olha aqui, meu irmão espírita. Não é uma vida em corpos diferentes ou fora do corpo. É uma vida no mesmo corpo, só que transformado. Um corpo agora incorruptível. Então, ressurreição nada tem a ver com reencarnação, tá? Pois é impreterível que este corpo que perece ser revista de incorruptibilidade e o que é mortal ser revista de imortalidade. No momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal for revestido de mortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada, pois, foi a morte pela vitória. Se a morte ainda não é totalmente vencida, ela já foi vencida por Cristo. Então a vitória nos é assegurada. Mas se nós não recebemos ainda todos os méritos desta vitória, porque de acordo com a Bíblia, isso ocorrerá quando o corpo for revestido da incorruptibilidade, então não existe vida após a morte, antes da transformação do corpo e da sua ressurreição. Essa é a lógica bíblica. Quando isso acontecer, aí vai se cumprir o que está escrito, né? A morte foi tragada, né, pela vitória, tá? Isso aí é uma referência a Isaías 25:8. Eu anotei aqui para não esquecer, tá? E Oséias 13:14. Então, queridos, esta é a esperança do Novo Testamento. Não é imortalidade da alma sem Jesus, não é imortalidade da alma a parte do corpo, e não é a doutrina da reencarnação. A esperança do Novo Testamento é a ressurreição do corpo, a transformação do corpo e que ocorrerá na segunda vinda de Cristo. Que você alimente essa esperança e que você creia nela, porque esta é a revelação de Deus nas Escrituras. Que Deus dê a você uma ótima semana e antes da próxima lição, que será a lição de número 9, essa lição será muito importante. Nós vamos estudar passagens bíblicas controversas. Existem passagens bíblicas que aparentemente, né, apoiam a doutrina da imortalidade da alma ou da consciência da alma após a morte. E nós vamos usar essas passagens, né? Lucas 16, 19 a 31, parábola do rico e Lázaro, Filipenses 1, melhor, Lucas 23, 43, quando Cristo diz ao ladrão na cruz, ao criminoso na cruz, na verdade, onde hoje estarás comigo no paraíso. Filipenses 1, 21 a 24, né? Que Paulo diz que eu prefiro estar com o Senhor, né? Partir, sair desse corpo e estar com o Senhor. 1 Pedro 3, que fala de pregar aos espíritos em prisão e almas mencionadas debaixo do altar no céu, Apocalipse 6, 9. Então,
esses textos você vai ver que eles não ensinam aquilo que muitas pessoas pensam que eles ensinam, tá? Então nós vamos fazer esse estudo, e antes desse estudo, obviamente, você terá aí mais alguns vídeos, na verdade, de conteúdo, né, sobre outros assuntos. Eu espero que você compartilhe esse vídeo agora, que você curta, né, comente se você achar necessário, porque isso ajuda muito, né, para que o YouTube perceba a relevância, né, do canal, do conteúdo, para que outras pessoas conheçam, né? E se outras pessoas conhecerem essas verdades bíblicas apresentadas, pode ter certeza, Deus vai recompensar você por isso, porque você foi um agente missionário, uma agente missionária. Ao você curtir, ao você comentar, ao você compartilhar, você vai estar fazendo com que esse material chegue a outras pessoas que ainda não conhecem essas doutrinas bíblicas, tá bom? Receba o meu abraço, mais uma vez, tenha uma feliz semana, que Deus guarde a você e a sua família. Vem aí a Masterclass de Interpretação Bíblica, a Bíblia fácil de entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a palavra de Deus na sua vida. Inscreva-se agora. E amigos, eu tenho um recado muito importante para vocês. Eu vou realizar uma Masterclass de interpretação bíblica. Eu fiz este evento uma vez na vida, há alguns anos, e agora eu vou fazer de novo. Então, se você quiser participar, inscreva-se, vai aqui na descrição do vídeo, inscreva-se no link, quando você abrir esse link, você coloca ali o seu e-mail, seu WhatsApp, porque aí eu poderia avisar você com antecedência de quando será esta Masterclass. Eu estou preparando um e-book para dar a você de presente, então vai ser muito importante que você se inscreva para você não perder essa oportunidade de receber o aviso dessa nossa Masterclass. Você vai ler a Bíblia com outros olhos. Muito do que eu aprendi sobre interpretação bíblica eu quero passar para você. Tá? Então clica no link, se inscreve. Para mim vai ser uma honra poder ter a oportunidade de ajudar você a conhecer mais sobre hermenêutica, que é a ciência responsável pela interpretação do texto bíblico. Vá aqui na descrição, se inscreva, vou estar lhe esperando.